que a gente traz agora tem a ver com Pablo Marçal e a candidatura dele sendo analisada pela Justiça Eleitoral. Notícia que acaba de sair aqui. O Ministério Público emitiu um parecer favorável ao registro de candidatura do candidato Pablo Marçal em São Paulo. O Ministério Público Federal emitiu hoje esse parecer favorável à candidatura dele. A ação aberta após a representação do PSB, que é o partido de Tabata Amaral, pedia a suspensão do registro da candidatura de Pablo Marçal. E, segundo aqui as informações que estão na nossa página do UOL, o procurador negou o recurso do PSB que pedia a impugnação da candidatura de Pablo. Em parecer enviado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o procurador regional, Paulo Taubenblatt, foi desfavorável ao recurso do partido de Tabata, que em agosto havia entrado com uma ação para impugnar o registro de candidatura de Pablo Marçal. A acusação argumentava que a filiação de Marçal teria ocorrido fora do prazo. Na representação encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral, o PSB afirmou que o empresário não teria cumprido o prazo mínimo de filiação partidária que é exigida nas regras do partido dele, que é o PRTB. Legislações eleitorais prevêem diferentes normas. A lei das eleições estabelece que quem quiser concorrer a cargos públicos deve ser filiado a um partido, no mínimo, 6 meses antes do pleito, o que foi obedecido por Pablo Marçal, filiado ao PRTB em 5 de abril deste ano. Já a lei dos partidos políticos permite que cada agremiação estabeleça prazos de filiação mais rigorosos, e aí seriam as regras específicas de cada partido. Para a acusação, para o partido de Tabata, Marçal não teria cumprido o prazo que foi estipulado pelo PRTB. Nessa ação, eles falam que o PRTB exigiria no mínimo 6 meses de filiação a partir da data da convenção partidária. Como o empresário se filiou no dia 5 de abril e a convenção que escolheu o candidato ocorreu apenas dia 4 de agosto, o PSB argumentou que ele não teria cumprido o prazo estimulado pelo Estatuto. O argumento foi contestado pelo Ministério Público Federal. O procurador apontou que o Estatuto do PRTB não especifica que o prazo de 6 meses de filiação começaria antes da realização da própria convenção. A Justiça Eleitoral de São Paulo já havia confirmado o registro de Marçal em primeira instância. O PSB, porém, entrou em setembro com um novo recurso e que recebeu o parecer desfavorável da Procuradoria, e agora o processo aguarda o julgamento do tribunal. O PSB ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Bom, Sakamoto, até para explicar aqui para nossa audiência sobre essa questão da candidatura do Pablo Marçal e se há algum perigo para a candidatura do Pablo Marçal. Essa é uma das ações. E essa mesmo, já juízes eleitorais já tinham nos dito aqui que isso teria chance mínima de passar esse tipo de reclamação do PSB. Mas há outras, né, Sakamoto? Esse foi deu a lógica. Esse foi o caso que era o caso mais, digamos, frágil, né, que demandava que a candidatura fosse impugnada porque não teria sido feito de acordo com as regras estatutárias, blá, 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 blá. E aí, vários juristas falaram, olha, isso aí vai cair. Isso aí não segura. Agora, não significa que outras, com relação a abuso de poder econômico, com relação a abuso de poder político, com relação à utilização de redes sociais, ao crescimento irregular de redes sociais, a pagar para incentivar a monetização de conteúdos que o beneficiavam. Se tudo isso, na verdade, essa relação dele com as redes sociais, ou mesmo com distribuição gratuita de material de campanha, bonés, camisetas e outras coisas, também não vai fazer efeito. Todos eles estão correndo. Tem ações por parte do PSB de Tabata Amaral e do pessoal de Guilherme Boulos que estão correndo contra Pablo Marçal e que ainda serão julgadas, né? É claro que, a depender do que aconteça na votação, você pode ter uma diferença, né? A Justiça Eleitoral, ela, por mais que ela siga a lei, ela seguiu inclusive na suspensão das redes do Pablo Marçal,
né, por conta delas terem sido infladas artificialmente, segundo a própria Justiça Eleitoral, ela também leva em consideração se a pessoa vai para o segundo turno, se ela ganha. Tem toda uma análise a respeito do voto popular que muita gente diz que não, mas sim, influencia. Mas sim, Pablo Marçal ainda pode ser cassado por conta disso, e a principal chance disso acontecer é por conta do fato da monetização, da remuneração, de pessoas que produziam cortes para ele, cortes esses que beneficiaram e fizeram com que sua candidatura fosse bombada. E aí, Josias, como é que você analisa esse parecer favorável a Pablo Marçal? Isso significa que a candidatura dele segue ativa, porém ele tem outras ações em andamento, algumas muito mais graves, como o abuso de poder econômico, né? Só para deixar bastante claro para quem nos acompanha, Fabíola, nós estamos falando de um parecer do Ministério Público Federal numa ação que corre no Tribunal Regional Eleitoral. O parecer do Ministério Público não é decisão. O tribunal pode, inclusive, ignorar a posição do Ministério Público Federal. Então, instado a se manifestar, o Ministério Público falou que, disse ao tribunal que, na opinião dessa instituição, o Pablo Marçal pode continuar candidato, porque a alegação de que a candidatura dele foi aprovada fora do prazo que previa os estatutos do partido e tal, essa alegação não procede. Então, não haveria como tirá-lo da disputa eleitoral por esta razão, na opinião do Ministério Público Federal. Agora falta o posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral. Mas sabemos todos que também o TRE de São Paulo não deve excluir o Pablo Marçal da disputa por esta razão. De todas as trincas que existem no calcanhar de vidro do Pablo Marçal, essa é a menor. A alegação de que o estatuto não permitiria, por conta do prazo em que foi aprovada a candidatura, que ele se apresentasse como candidato oficial do PRTB, essa é a alegação mais frágil que há contra ele. Então é absolutamente improvável que a Justiça Eleitoral venha a excluí-lo da disputa por essa razão. E há outros procedimentos ainda em curso. O principal deles é uma investigação de natureza eleitoral já aberta contra o Pablo Marçal, e aí envolve coisa mais cabeluda, abuso de poder econômico, abuso de poder político. Essa representação, essa investigação, que decorre também de uma ação, de uma iniciativa do PSB, o partido da Tabata Amaral, esta sim pode trazer problemas ao Pablo Marçal. Mas também neste caso é improvável que os problemas ocorram, Fabiola, antes da eleição. É improvável que ele seja empurrado para fora da urna por conta desta investigação eleitoral, que é muito mais séria, envolve questões muito mais relevantes do que simplesmente a discussão sobre o prazo da candidatura do Pablo Marçal. O mais provável é que isso fique como uma espada sobre a cabeça do Marçal, se ele, na hipótese de ele ser eleito prefeito de São Paulo, lá na frente a Justiça Eleitoral terá que decidir se o mandato dele prevalece ou não, se a ilegalidade foi tão grande que o mandato precisa ser cassado. Se não for eleito, ele pode, ainda assim, aí com maiores chances ainda, ele pode ser declarado inelegível. Então, ainda que não se eleja prefeito, a investigação não para, ela prossegue e lá na frente pode resultar na inelegibilidade do Pablo Marçal, o que seria um prejuízo para ele, porque o tiraria de outras aventuras eleitorais.